Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque esse final de semana tem o primeiro repá da temporada 2025. O Clube do Remo e Paysandu se enfrentarão no Mangueirão. Um clássico que ninguém quer perder pro campeonato. Não vale tanto. Tanto o Leão quanto o Papão estão classificados para as quartas de finais do Campeonato Paraense. Mas vale demais em termos de rivalidade. Então, nessa rivalidade, as duas equipes vão entrar em campo. Ninguém vai perder. Pelo contrário, é vencer, porque além da vitória, você vai afundar um pouco mais o seu rival, e esse, é lógico, é o objetivo do repá. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar previamente esse confronto, como também trazer o campinho com as prováveis escalações. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conheçam meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje. Vamos fazer essa análise prévia de Clube do Remo e Paysandu. Vai ser uma festa incrível no Mangueirão, até lá com certeza todos os ingressos serão vendidos, tanto de arquibancada quanto de cadeira, estádio dividido, mosaico, sim, uma festa linda de mosaicos, há muita encarnação em rede social em termos de mosaico, mas isso está engrandecendo ainda mais o futebol paraense, está colocando mais visibilidade, é lógico que com o tempo vai aprimorando, se você pegar tanto de um quanto de outro os mosaicos antigos, não se compara aos de hoje, os de hoje estão muito mais bonitos, mais modernos, mais chamativos, mas é lógico, isso faz parte da evolução. A torcida vai aprendendo, a torcida vai pegando ideias, a torcida vai investindo mais. Então, isso é natural até do ser humano, né? Com o passar do tempo, a tendência é você melhorar cada vez mais. Então, vai ser uma festa linda, uma festa extremamente chamativa, que, como eu disse na introdução, para campeonato não vai valer nada. Para campeonato, praticamente, Remo e Paysandu, para quem não, o Remo e Paysandu já estão na final, nas quartas de finais do Campeonato Paraense, não vai valer muito pouco, ainda vão ter mais uma rodada nessa primeira fase para jogar depois do repá. Mas vale pela rivalidade, né? Porque a rivalidade pesa demais. E esse ambiente, já esse cenário criado nas redes sociais, pesa demais. Por causa que o torcedor quer encarnar. Porque o seu time vencer é maravilhoso. E vencer o rival é maravilhoso duplamente. Porque além da vitória do seu time, o seu rival perde. A rodada perfeita para qualquer torcedor é o quê? É o seu time vencer e o rival perder. E você tem a possibilidade de, numa rodada, só num jogo só, fazer essas duas coisas. Vencer e, automaticamente, evidentemente, fazer o seu rival perder. Então, ninguém quer perder, a torcida está ansiosa, as torcidas estão ansiosas por esse momento, que é o grande momento do ano, né? Repá, teremos repá também na Série B, mais 2, e talvez mais repás também no Campeonato Paraense, dependendo dos cruzamentos, dependendo se as duas equipes vão chegar a se enfrentar. Eu vou trazer aqui o campinho logo para a gente falar dessa provável escalação, mas tem novidades. Possivelmente teremos novidades tanto no Clube do Remo como no Paysandu. Aí está o nosso campinho. O Paysandu primeiro, vamos começar. Matheus Nogueira no gol, aí não há dúvidas. Nas laterais, Brian Borges e PK. Essa é a provável escalação, tá, gente? Pode ter mudança, tanto é que eu coloquei até mais de 11 jogadores em cada time. Nós vamos analisar essa questão. Então é provável escalação. Brian Borges, para mim, não tem dúvidas enquanto a escolha do Luizinho. Eu acho que vai ser o Brian mesmo. É o titular dessa temporada. PK fez um belo cruzamento na assistência do Nicolas. Não fez uma partida tão boa em si na última rodada com o Independente. O primeiro tempo bem ruim, com exceto desse último lance que foi uma boa assistência para o Nicolas. Depois desse lance, no segundo tempo, ele até melhorou na partida, talvez ele tenha ganhado mais confiança. É um jogador que, lógico, de maneira geral, está devendo, mas ele deve ser mantido na lateral esquerda, porque a outra opção de lateral esquerda seria o Kevin. E o Kevin, realmente, desde que retornou ao Paysandu no início do ano passado, não disse ao que veio. E aí, agora, estão algumas novidades, possíveis novidades do Paysandu. A zaga com Quintana e Nobijo. Nobijo deve estrear nessa zaga do Paysandu, fazendo a zaga com Quintana. Ramon Martínez, que no último jogo jogou como zagueiro, e não me agrada Ramon Martínez, paraguaio, como zagueiro, porque é muito lento, então você faz uma zaga com Martínez e Quintana, uma dupla de zaga bem lenta, então isso não me agrada, mas Ramon Martínez deve jogar
como primeiro volante deve ser sim titular do Paysandu contra o Clube do Remo. Aí há algumas dúvidas no meio-campo. Primeira, Espinosa ou Vilela? Um dos dois vai jogar. Não vão jogar os dois. Não acredito que vai fazer aquele meio-campo Espinosa, Vilela e Vargas, que foi nos últimos 2 jogos. É uma opinião minha. Acredito que não vai fazer isso. Ainda mais que o Nobídio vai estrear. Então o Martínez vai para o meio-campo. Fica na dúvida se vai jogar o Espinosa e Vilela. Aí eu vou colocar quem eu colocaria, tá? Então eu vou tirar o Vilela, eu ficaria aqui com Espinosa. A outra dúvida é Vargas e Giovani. Então vai fazer de novo, Luizinho, um meio-campo sem criatividade? Será? Um meio-campo com Ramon Martínez, Espinosa e Vargas, que é um meio-campo que não cria nada. Ramon Martínez é um jogador pegador, até para saída de jogo, e tem certa dificuldade. É um jogador que realmente ocupa bem o espaço no meio-campo, tem pegada, e a missão dele é essa, é desarmar e tocar rápido a bola. Ele não tem criatividade, ele não consegue, até a transição ofensiva é um pouquinho complicado com ele, mas é um jogador que marca bem. Transição ofensiva ficaria a critério do Espinosa e do Vargas. Agora, se o Vargas ele for titular, o meio-campo Paysandu vai ter um problema, a meu ver, que vai jogar sem um meia criativo. Então pode jogar Vargas e Giovani. Giovani é um jogador que ainda não decolou no time do Paysandu, tem alguns problemas ainda, até acho que aspecto físico, aspecto técnico não está tão bem, mas o Paysandu precisa do meio de articulação. Nessa posição pode jogar Giovani, Juninho ou Marlon. Acredito que vá jogar o Giovani, se assim o Luizinho optar por realmente jogar com meia criativo. Outra opção seria sair o Espinosa, faz o meio campo com Martínez, Vargas como segundo volante, que já está acostumado, e o Giovani no meio de articulação. Então são essas algumas possibilidades do meio campo do Paysandu. E vocês vão deixando aí o comentário de vocês, o que vocês acham, porque no ataque não vai ter novidade. Rossi, Nicolas e Borazzi não tem novidade alguma. Então a dúvida mesmo do Paysandu, ao meu ver, está relacionado ao meio campo, a formação do meio-campo. Então acredito que essa formação do meio-campo do Paysandu que realmente precisa ser bem definida, e o meio-campo do Paysandu precisa realmente jogar, acredito, com meia de articulação. Acho que seja bem importante jogar com meia de articulação. Já o Clube do Remo deve ir a campo com Rangel, os 3 zagueiros, eu já trago a primeira dúvida, Rafael Castro, Klaus, acho que Rafael Castro e Klaus garantidos. E quem seria o zagueiro pela esquerda? Alvarinho, o argentino ou Sávio? Eu não gosto muito do Sávio como defensor pela esquerda, ainda mais em jogos mais importantes, em jogos com adversários mais qualificados, e tanto para o Remo quanto para o Paysandu, no próximo Repá, no domingo, vai pegar o adversário mais difícil da temporada até o momento. Então eu ia de Alvarinho, tá? Eu ia de Alvarinho, mas o Rodrigo Santana gosta do Sávio como defensor pela esquerda. Então pode ser Sávio pela esquerda e Alan Rodrigues. Sim, vai poder finalmente estrear e deve estrear no Clube do Remo na lateral esquerda. Então pode fazer essa dobradinha de Sávio e Rodrigues para tentar ganhar um pouco de qualidade na saída de bola. Mas entre Sávio e Alvarinho, eu começaria, vou tirar o Sávio aqui, eu começaria a partida com Alvarinho. Já falei do lateral esquerdo, o outro lateral esquerdo é o Cadu, sendo que, lógico, sempre tem a possibilidade do Marcelinho jogar, mas eu colocaria o Cadu, o garoto, na lateral direita, vem muito bem, e para mim é o jogador que apresentou mais futebol até agora nessa temporada do Clube do Remo, um jogador da base, acho que ele tem que ficar. No meio campo, aí não tem mistério, né? O Clube do Remo deve vir nessa armação de 3-4-3, com 2 meio-campistas mais propriamente dito, e não tem mistério, Jadson e Pavani. O Pedro Castro não vai entrar como titular dessa equipe do Clube do Remo, porque se o Pedro Castro entrar como titular do Clube do Remo, o Rodrigo Santana vai ter que mudar na formação tática da equipe. Eu acredito que ele não vai mudar a formação tática da equipe. Eu não sei se ele vai tirar o Dodô, colocar o Pedro Castro, colocar um pouco mais de marcação, fazer o meio campo com o Jadson, Pedro Castro e Pavani. Eu acredito que ele não fará isso, tá? Mas isso é lógico. É o que eu penso. Então, Jadson e Pavani garantidos no meio campo. E o ataque, assim como na defesa teve dúvida, no ataque eu acredito que tem uma dúvida também. Dodô,
deve ser titular, fazendo o meio atacante, caindo pela direita, caindo às vezes também pela esquerda, mas caindo mais pela direita, eu creio. O Remo precisa do meia de articulação, que não é o Dodô. Ele não tem essa característica para ser um meia de articulação, ele é um meia atacante. A diferença é que o meia de articulação ele dá um dinamismo maior no meio campo, ele consegue ser um criador melhor das jogadas, e o meia atacante realmente é aquele jogador que joga no meio, mas que pisa mais na área, é um jogador um pouco mais agudo. Então, o Clube do Remo tem esse problema na meio de articulação que precisa contratar um jogador de qualidade. Dodô deve jogar, junto com o Viseu, vai ser o centroavante titular da equipe do Clube do Remo. E a outra dúvida é Maxwell, Adailton, Pedro Rocha. Quem será esse, o próprio Gabriel, recém-contratado, mas corre por fora. Quem será esse meia, esse atacante pela esquerda no ataque do Paysandu? Maxwell foi titular em mais jogos que o Adailton, só que o Adailton, quando ele entra muito bem. Ele faz gol, ele dá assistência. Quando não acontece isso, ele dá uma movimentação muito forte pelo lado esquerdo. Foi uma contratação que ninguém sabia direito como jogava, justo, porque 34 anos, há bastante tempo no futebol japonês, ninguém vai ficar vendo a J-League, o futebol japonês. Então, é uma contratação que foi um mistério. Só que analisando o jogador, até falei, olha, o Adailton vem jogando mais bola, mesmo considerando que jogando futebol japonês, e o Pedro Rocha, por exemplo, jogando na primeira divisão brasileira, o Adailton vem jogando mais bola. Então, eu colocaria como titular o Adailton, que o Maxwell também não me convenceu. Eu faria, então, esse trio de ataque com o Dodô, sendo o Dodô um meia atacante, que vai ter que, com essa formação de 3-4-3, o Dodô é obrigado a compor bem o meio campo, como o Adailton vai ser obrigado a voltar bastante, e o Viseu marcando a saída de bola do Paysandu. Então, eu faria o ataque com o Adailton, colocaria o Adailton no time titular do Clube do Remo. Eu vou até tirar aqui do Paysandu, né? Acabou ficando Vargas e Giovana, a gente tiraram Espinosa. Tá certinho o meio campo do Paysandu. Então é isso, amigos. O que vocês acharam dessa provável escalação, tanto do Clube do Remo quanto do Paysandu? Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês esperam desse clássico. Acredito que vai ser um clássico bem movimentado, um clássico que em termos de campeonato não vale nada, mas vale demais em termos de rivalidade, ainda mais que vai ser televisionado pela TV Brasil para todo o território nacional, então vai ser bem legal, muita gente vai ter oportunidade de ver esse clássico no Brasil inteiro. É isso, gostando do conteúdo, se inscreva no canal, um ótimo final de semana para vocês e até o próximo.